Gente, hoje eu poderia estar aqui gravando um vídeo sobre a Disney, falando sobre muitos outros temas, falando sobre filosofia, estilo de vida, viagens, mas eu não posso negar que cada um de nós tem um papel importantíssimo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não importa se são poucas ou muitas, mas que certamente estão te ouvindo. Hoje eu vou falar de um tema que algumas pessoas já estão cansadas de ouvir, mas que para muitas outras é mais uma história que vem se repetindo. Pois é, estamos no ano de 2018 e ainda assim eu sinto que a mentalidade humana ela é um pouco primitiva. Tudo isso porque as pessoas ainda tendem a olhar para o seu próprio eu, se esquecendo que o mundo é formado por um coletivo de pessoas. Atualmente somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo. 7 bilhões, pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm religiões diferentes, estilos de vida diferentes e que sentem diferente. Isso é muito bom, claro, mas ao mesmo tempo é um veneno para o mundo atual. Porque sempre existem aqueles que acreditam que se você não tem o mesmo padrãozinho deles, você é o anormal, você é a ovelha negra, você não deveria estar aqui ou você deveria ser liberto disso. Tá, e onde que eu quero chegar com isso? Bem, eu sou gay. Simples assim, eu sou gay. E o que isso me diferencia dos outros? Nada. Eu decidi fazer esse vídeo depois de tantos posts que eu vi no Facebook, de pessoas que sofreram algum tipo de preconceito, que foram rejeitadas e até mesmo expulsas de casa por suas próprias famílias, por aquelas pessoas que se diziam pais. Hoje em dia é muito fácil você entrar nas redes sociais, xingar, ofender uma pessoa que você nunca viu na vida. Mas só porque ela escreveu um A na internet errado, pronto, essa pessoa já é digna de sofrer. Mesmo que você nunca tenha trocado uma palavra com ela pessoalmente. Sem conhecer, você já aprende a julgar essa pessoa como se ela fosse a pior pessoa do mundo. Essa é a mentalidade intolerante, que se alguém não concorda com a sua maneira de pensar, essa pessoa está totalmente errada. Quem me conhece sabe o meu caráter, sabe que eu sou amável com as pessoas, procuro fazer o bem, procuro ser amável com todo mundo e tentar entender a maneira de pensar de cada um. Para não julgar essa pessoa, mas sim respeitar e entender que ela está no tempo dela. Que na hora certa ela vai ver que intolerância não vai levar em lugar nenhum. E por mais incrível que pareça, eu já recebi mensagens na internet de pessoas que me chamaram de maldito, me chamaram de lixo, que Deus ia pesar a mão na minha vida e que eu era a pior coisa. Muitos comentários vindo de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de sentar comigo e tomar um café pra gente conversar e pessoas que se dizem ter o tal amor de Deus no coração. Eu fico pensando qual é o sentido da palavra amor para essas pessoas. Tanto essas que passam o dia ofendendo outras pessoas na internet, como essas que não conseguem entender o próprio filho, ouvir o que ele está sentindo. Esse tipo de amor que as pessoas estão falando muito hoje em dia, amor, 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 com certeza é um amor que não condiz com o amor de Deus. Elas querem tomar o lugar de Deus, julgar, apontar o dedo, condenar, tudo baseando naquilo que ela acredita que é certo, no ponto de vista dela. E isso é o mais errado que pode acontecer. Qual é o objetivo desse vídeo? Não trate isso como se fosse abominação, porque não é abominação. Porque ninguém escolhe nascer gay. As pessoas simplesmente nascem. E ninguém fala assim, agora eu vou virar gay. Porque ninguém consegue virar uma coisa que não é. As pessoas têm um pouco de medo e mania de dizer, Rodrigo, mas isso é modernidade, no meu tempo não tinha isso. Mentira! A homossexualidade sempre existiu, desde os tempos mais remotos. Vemos vários exemplos disso na cultura grega, egípcia, indígena, chinesa e em todos os continentes. Ou seja, é pura ignorância dizer que isso é modernidade, sendo que o desejo homossexual é tão antigo como o heterossexual. Ao longo da história da humanidade, a homossexualidade foi admirada e condenada por muitos. Condenada sim por culturas influenciadas pelas religiões abraâmicas, como o judaísmo, islamismo e o cristianismo. A lei e a igreja estabeleciam a sodomia como transgressão contra a lei divina, ou um crime contra a natureza. Tudo isso porque antigamente eles tinham que se reproduzir para dar continuidade na espécie humana. Digamos que esse conceito já extrapolou limites e tem gente aí casando e querendo ter vários filhos porque está escrito multiplicai-vos. 7 bilhões não é brincadeira, né? Se você parar para estudar o meio ao seu redor, você vai perceber que a homossexualidade não se encontra somente na espécie humana, mas está presente também no reino animal. Já foram realizados estudos que comprovam que muitas espécies têm dificuldade de se acasalar com o sexo oposto, e muitos nem chegam ao acasalamento. Esse cara aqui, ele não escolhe se vai acasalar com macho ou fêmea. Estima-se que 8% dos leões apresentam comportamento homossexuais. Girafas. 9 em cada 10 casais de girafas são entre indivíduos machos. Pinguim.
O comportamento homossexual nos pinguins é um dos mais estudados da natureza há mais de um século. Tanto que, além de relações sexuais, os casais homossexuais da espécie até chocam ovos e adotam filhotes que criam durante toda a sua vida. Gente, eu poderia ficar aqui falando e falando diversas espécies no reino animal, mas você pode ver aí no Google. Se você acha que você é o certo da história só porque você sente atração pelo sexo oposto, me desculpa, tá errado. Biologicamente falando, você é apenas algo diferente de mim, mas ambos são normais. Agora vem aqui, você hétero que tá me assistindo, você nasceu hétero? Mas nasceu mesmo? É hétero? Em que momento da sua vida você escolheu ser heterossexual? Em nenhum momento, porque isso não é uma escolha. Então para de ficar falando que isso é uma opção sexual, isso não é uma opção. Nós não tivemos a opção de escolher por quem a gente vai sentir atração ou não. Se fosse para escolher uma classe, você acha que escolheria ser a classe oprimida? A classe que leva lampadada na rua sem direitos? Como era até algum tempo atrás o casamento gay? Ou como é em alguns países ainda? Você acha que eu escolheria amar uma pessoa que eu não posso nem andar na rua direito, que eu não posso beijar, demonstrar amor? Pensem bem, ninguém escolhe ser o lado mais difícil. Ah, Rodrigo, mas destrói a família. Que família? Nós não estamos destruindo a família de ninguém. Muitos gays lutam por direitos de adotar filhos que foram jogados no lixo ou colocados para adoção. E quem faz filhos? Os gays? Não, gays não se reproduzem, gays não fazem filhos, mas estão dispostos a criar, amar e cuidar filhos que heterossexuais fizeram e jogaram fora. Simples assim. Outro ponto importante é que se pais gays adotam filhos, isso não significa que os filhos vão ser gays também. Eu cresci em uma casa onde todos eram heterossexuais, ou seja, mesmo crescendo, sendo influenciado por eles, aquilo não exerceu nenhum tipo de poder sobre mim, ou não me influenciou em nada, na verdade, porque se fosse assim, era para eu ser heterossexual e não homossexual. Então é mais que errado dizer que pais gays vão gerar filhos com uma mentalidade homossexual também. Eu conheço pessoas que foram criadas por casais homossexuais e que são heterossexuais, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, Rodrigo, mas a minha religião fala que é pecado isso. Pecado? Um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo é porque insistem em colocar a palavra homossexualidade na mesma linha de marginais, bandidos e assassinos, em um livro escrito há milhares de anos atrás e que muita gente acredita. Gente, eu não tô aqui pra falar de religião, eu já cansei de falar desse tema e de verdade eu já nem leio mais comentários de religião, nem nada disso. Eu acho que todas as religiões têm pontos positivos e negativos e todas elas merecem um crédito. Então eu não tô aqui pra julgar religião nenhuma, desde que não me julguem. Eu não consigo acreditar em algo celestial que condena o amor baseado em uma genitália. Então, desde quando Deus te condenaria ao fogo eterno por você amar, cuidar, respeitar e ser fiel a uma pessoa durante a sua vida? Então quer dizer que eu passaria a minha vida inteira amando, respeitando, sendo fiel, me doando àquela pessoa do mesmo sexo que o meu, e no final Deus chegaria assim: não, agora você vai sofrer, vai queimar eternamente, porque você amou uma pessoa do mesmo sexo que o seu. Claro que não, né? Deus jamais faria uma coisa disso. E é tão estranho tudo isso porque não era pecado você queimar uma pessoa na fogueira, mas era pecado você amar uma pessoa do mesmo sexo que você. Isso não condiz com o amor de Deus, um Deus que te fez assim, exatamente do jeito que você é. É muito fácil para um hétero falar assim: ah, essa bichinha tem que morrer mesmo, tem que espancar, mata. É nesse momento que eu me pergunto, aonde está o amor? Aonde está esse amor que as pessoas tanto buscam? Você, hétero, apenas teve sorte de nascer em um mundo machista em uma família de preceitos religiosos. Só isso. Mas imagina a seguinte cena. Imagine que seu filho é gay. Você preferiria que ele se casasse com uma mulher, tenha relações sexuais com ela, imaginando toda vez que está lá com ela outros homens na cabeça dele, tenha filhos, brigas no relacionamento, enfim, e que ele se sinta completamente infeliz, tornando ela amarga, os filhos infelizes, só para satisfazer uma coisa que colocaram na sua cabeça que é normal? É isso que vocês querem? Para quem não sabe, até o casamento entre pessoas brancas e negras era condenado em 1960. Eles usavam a fé, a tal palavra de Deus, para julgar e dizer que Deus não aprovava a união interracial. Houveram protestos, milhares de pessoas nas ruas, e nem estudar os negros tinham direito. O ponto é que a Bíblia foi escrita com pensamentos da época, para pensamentos que eles julgavam ser o certo para a época.
O significado de amar é amar alguém incondicionalmente, independentemente se essa pessoa tem os mesmos gostos que você, se tem a mesma fé que você, ou se faz ou deixa de fazer aquilo que você acha e julga certo. Entenda que existem mais de 1000 religiões no mundo, então por que só a sua é a certa? Deus é Deus, ele não precisa de nenhum tipo de religião, e ele não precisa de regrinhas e estatutos criados por homens antigos que acreditavam que aquilo era o certo. A nossa história é mais suja do que vocês imaginam. Mas isso não significa que porque foi, vai continuar sendo. Você pode começar a fazer uma grande mudança nesse mundo com apenas uma palavra simples: respeito. Infelizmente, se assumir gay no Brasil ainda é um tabu. As pessoas, e principalmente os pais, estão mais preocupados com aquilo que eles sonharam e projetaram para a vida dos filhos deles do que com a própria felicidade dos filhos. Agora imagina que você nasceu em um mundo completamente contrário. Imagina que o mundo é totalmente homossexual e você nasceu heterossexual. Imagina esse mundo ao contrário, que famílias são constituídas por homossexuais e que você não pode dizer que você é heterossexual. Eles podem te expulsar de casa. Imagina que eles perseguem e matam heterossexuais e que existe um tal livro sagrado que condena explicitamente o heterossexualismo ou que trata isso como uma doença. O que você faria? Como você se sentiria? Você se assumiria heterossexual em um mundo homossexual ou viveria em segredo? Agora imagine se seus pais te obrigassem a casar com uma pessoa do mesmo sexo que o teu. Você conseguiria? Seria fácil? Você conseguiria acordar todos os dias ao lado dessa pessoa? Não, né? Pois é exatamente assim que nós, gays, nos sentimos quando existe toda essa opressão da sociedade que quer que a gente mude, que quer que a gente passe a ser o que eles querem que nós sejamos. Eu, pelo menos, nunca tive vontade de me relacionar com uma mulher. Desde os meus 5 anos de idade. Aliás, a minha primeira advertência no jardim de infância foi aos 5 anos de idade, quando a professora abriu a porta da sala, ela me viu, eu mais um menininho, a gente se pegando. Eu sei que foi precoce, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu sentia uma atração já por garotos desde aquela época. Ao mesmo tempo, a minha cabeça apertava, me pressionava, porque eu chegava em casa e ouvia mamãe e papai, mamãe e menininha, papai e menininho. Eu ficava pensando, tipo... Como assim? Tipo, eu não sabia exatamente o que pensar. No dia seguinte, em vez de levar o menininho pra sala e tentar dar um beijinho nele, eu tentava fazer isso com a menininha. E quando eu dava um beijinho nela e quando eu chegava perto dela, eu não gostava daquilo. E eu já via que alguma coisa estava errada, algo estava diferente em mim, só que eu não sabia o que era. Muitos anos se passaram e eu acabei escondendo isso de todo mundo. Eu não queria demonstrar que eu era gay, eu não estava preparado para dizer ainda. Foi quando, em uma determinada fase da minha vida, eu fui para a igreja evangélica. E eu comecei a acreditar que eu era uma aberração. Eu comecei a me reprimir, me oprimir e a não me aceitar mais. Eu comecei a acreditar que eu era um condenado ao fogo eterno e que por mais que eu pedisse perdão, eu nunca ia conseguir aquilo. Foi quando eu conheci uma garota na igreja e por pressão das pessoas ao meu redor, eu comecei a namorar com ela. E aquilo foi uma das piores coisas que eu podia ter feito. Não por ela, porque a menina era uma garota que valia ouro. Era linda por fora, linda por dentro, e ela sinceramente não merecia aquilo. Nós chegamos até a cogitar a ideia de se casar em alguns meses. Eu ficava imaginando o tipo de vida que eu teria com ela e o tipo de vida que eu daria para ela. Até que chegou um ponto que eu vi que aquilo não era justo, nem para ela e nem para mim. Foi quando eu terminei o relacionamento, eu contei para ela toda a verdade, eu falei para ela que era gay, e ela chorou muito, ela entendeu também a história. Hoje nós somos grandes amigos. Eu não podia fazer isso com ela, eu não podia fazer isso comigo só para satisfazer a igreja, só para satisfazer as pessoas na igreja, né? Sendo que eu estava transformando as nossas vidas em um verdadeiro inferno. Um ano depois, eu fiz minha primeira viagem para o México, onde eu tive um relacionamento com um cara. E foi quando eu passei um dos melhores momentos da minha vida, onde eu consegui me descobrir mais e mais lá. As pessoas me perguntavam com quem eu estava saindo, e eu peguei e falava Emanuela, tô com Emanuela. E quando eu voltei pro Brasil, eu me senti como se fosse um peixe fora d'água. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tava vivendo uma vida que as pessoas queriam que eu vivesse. Eu não me sentia totalmente preparado para assumir para minha família. Aliás, eu nem pensava se esse dia ia chegar ou não. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu vi aquela diferença. O que eu havia sido no México e o que eu estava sendo no Brasil.
Eu chorava e a minha irmã não conseguia entender por que eu estava chorando. Ela me perguntava, por que você está chorando? E eu falava, Marcela, é por causa da Manuela. Quando na verdade era saudade do Henrique. E mais que isso, era saudade de ser quem eu realmente era. Eu decidi fazer um primeiro teste. E eu decidi abrir a minha sexualidade, abrir quem eu realmente era para as pessoas de onde eu trabalhava. E eles foram fantásticos comigo, foram pessoas maravilhosas que eu tenho contato até hoje também. E foi quando eu realmente tomei a decisão e estava disposto a falar quem realmente eu era para minha família e para os meus amigos. Eu não estou aqui para influenciar você. Se você é gay e ainda não se assumiu, tudo tem a hora certa. Faça isso quando você estiver 100% certo de que chegou a sua hora. Eu sei que não é fácil, mas não tem coisa melhor do que viver uma vida sem segredos, sem precisar se esconder. Fique tranquilo, os seus verdadeiros amigos sempre vão estar do seu lado. A família pode estranhar no começo, mas tudo passa. Lá no fundo eles vão continuar te amando e vão te respeitar do jeito que você é. E entender que você não teve a opção de escolher quem você seria, mas que nasceu assim. No dia que eu me assumi, a minha família foi extremamente fantástica comigo. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava naquele ânimo de contar quem realmente eu era. Eu abri o jogo porque eu achei que seria justo com eles e justo comigo mesmo, porque eu já estava com a minha viagem planejada para vir morar no exterior e naturalmente eles não iam me ver em fotos com outras garotas ou namorando outras garotas, eles iam já achar estranho, então eu achei que era certo contar para eles. Meu pai se levantou, me abraçou, falou que me amava da mesma forma, que eu continuava sendo a mesma pessoa. Minha irmã chorou no começo, mas 5 horas depois a gente estava numa festa junina, tomando vinho quente, falando besteira e rindo. E eu entendi que eles precisavam do tempo deles, que ainda a ficha não tinha caído, mas que a primeira reação foi fantástica. Meus tios, foda, eu não tenho o que falar deles, pessoas maravilhosas, pessoas evoluídas. Eu não tenho nada que me queixar com a minha família e foi tão fácil que eu pensei, por que eu não fiz isso antes? Foi a melhor noite da minha vida quando eu deitei no travesseiro e falei, esse sou eu. A máscara que eu tinha usado toda a minha vida já não estava mais comigo, ela tinha caído. E eu não tinha mais que ficar controlando as minhas atitudes, controlando a minha voz, controlando os meus olhares. Eu sei que falar desse tema no Brasil ainda é um pouco delicado, mas está mudando e vai mudar ainda mais. Não tem nada melhor do que ser você mesmo, de falar do seu jeito, de ser quem você é, de se expressar, de olhar, de rir da maneira que você é naturalmente. E de mostrar para tudo e todos que você se ama tanto a ponto de não aceitar que te moldem mais. Agora eu falo para vocês, gays, lésbicas e toda a comunidade LGBT e outras letras. Primeiramente, vocês têm que se aceitar, aceitar quem vocês realmente são. Gay não é melhor e nem pior do que ninguém. Somos todos iguais. As pessoas têm que se orgulhar da sua essência, da sua ética, do seu caráter. E ser gay não está relacionado com nenhum desses requisitos. Se você dá respeito, então você vai ser respeitado. Não é porque eu sou gay que eu não acredito em Deus, que eu não vou a cultos, missas, giras. Deus é uma coisa. A Bíblia, o Corão e o que as religiões ensinam são outras completamente diferentes. Esse mundo ainda vai evoluir muito, eu tenho certeza disso. E lá no futuro a gente vai olhar para trás e vai ver quanto tempo nós, a humanidade, perdemos discutindo uma coisa que não tinha nada a ver. Nós temos tanto para fazer, tem tanta coisa para ser feita, tem tanta gente precisando de ajuda, de cuidados, tantas pessoas com fome nesse mundo. Nós temos tanto que nos unir, que crescer, evoluir juntos. Temos tantas coisas boas para fazer, ao invés de ficar criticando um a vida do outro, ou criticando uma coisa que já está mais do que comprovado, que ninguém escolhe ser. E eu tenho a certeza que é isso que Deus quer. Deus quer união, paz, amor, respeito entre todos. Não seja negativo, seja uma pessoa positiva, comece a ver o mundo de outra forma. Se inspire sempre para que você possa inspirar outras pessoas a criarem um mundo melhor. Um mundo cheio de bondade, de amor, de ajuda. Um mundo que vai ser renovado e não destruído como muitos pregam por aí. É nisso que eu acredito. Seja você, seja feliz, respeite para que seja respeitado, ame para ser amado e ame incondicionalmente. Sabe por quê? Porque o único propósito dessa vida é ser feliz.